Olá, meus amores, 7º ano aqui do Colégio Curso Aplicação Taquara. Vamos continuar a falar sobre colonização do Brasil e sociedade açucareira. Lembra que eu falei algumas aulas atrás que a gente ia estudar os holandeses, que a gente ia falar sobre eles, chegou este momento. O que acontece? Holandeses do Nordeste brasileiro, igual a invasão. Eles invadiram. Por que eles invadiram? O que aconteceu? Acordaram e disseram assim, vamos invadir um outro continente? Uma outra colônia de outras pessoas? Também não é assim. A gente sabe que história é causa e consequência. Tá? Então, qual foi a causa disso tudo? Esta alminha começou as coisas. Esta alma se chama Dom Sebastião. Quem é esta alma? Era o rei de Portugal. Ele era neto do Dom Manuel, que foi o rei da época da invasão do Brasil, tá? Em 1500. O nome dele é homenagem ao São Sebastião, aquele santo, porque ele, por acaso, nasceu no mesmo dia de homenagem para o São Sebastião, que é 20 de janeiro. Aí, o que acontece? A cidade do Rio de Janeiro, nossa, é em homenagem ao rei, que tem o nome em homenagem ao santo. Então, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é em homenagem a este rei, ok? Que era o rei da época da fundação da nossa cidade. Bom, e aí, ele, já mais velho, não tinha filhos, não era nem casado, tinha a companhia de seu cão. O que ele arrumou? Ele foi batalhar, sim, o rei foi batalhar. Isso era uma prática mais da Idade Média, tá? Na Idade Moderna já é bem menos, porque dá treta igual a essa, mas ele inventou de ir. O que aconteceu? Ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, no norte da África. Sim, o rei desapareceu, ou seja, ele morreu. E aí o que aconteceu? Ele fez essa gentileza de me desaparecer sem herdeiros. Teve uma crise de sucessão. Crise de sucessão é crise, quem vai substituir. O que acontece? Como ele não tinha filho, o seu tio, o cardeal Dom Henrique, assumiu. Só que, e aí tinha outras possibilidades. Dona Catarina, que era neta por parte de pai do Dom Manuel. Antônio, que era o prior do Crato. Prior é o chefe de um grupo religioso, de uma ordem militar religiosa. Só que ele era bastardo. O que é bastardo? É filho fora do casamento. E Filipe II, que era no neto por parte da mãe do Dom Manuel, que era o rei da Espanha. Gente, o cardeal Dom Henrique assumiu. O cardeal Henrique já era um senhorzinho. Ele já tinha idade avançada. Em 2 anos ele morreu. O cardeal Dom Henrique tinha filhos? Não, ele era da Igreja Católica, ele é um cardeal, não tem filho, não pode ter filho. Então, outro problema continuou. Aí a gente tinha essas possibilidades, então. O Antônio, que era o prior do Crato, que era bastardo. A Catarina, que era uma mulher. E o Filipe II, que era espanhol, o rei espanhol. O que a elite portuguesa preferiu defender em vez de uma mulher ou em vez de um filho fora do casamento? Um estrangeiro. Sim, a elite vai apoiar, então, que Filipe II assuma. E aí vai ter um conflito e o exército Filipe II vai vencer, inclusive, o Dom Antônio numa batalha. Tá? Então, ficou nessa pressão política e de guerra. Com isso, começa o período que chama de União Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Né? Daí o nome. A União Ibérica, então, era quando Filipe II assumiu o trono de Portugal como Filipe I. Tá? Então, o nome dele na Espanha era Filipe II, o nome dele em Portugal era Filipe I. E aí começa uma dinastia filipina, que é a dinastia dos Filipes. Por quê? Filipe I, depois Filipe II, depois Filipe III. Eles que vão governar durante essa união entre monarquias, que a gente chama de monarquia dual. Esse é o brasão das duas monarquias. Então, aqui você tem Portugal e aí em volta os reinos espanhóis. Tá? Castelo Aragão, Navarro e... Castelo Aragão, não.
Leão. E Leão, olha o Leão aqui, na minha cara. Tá? E aí eles fizeram algumas coisas. O que era o juramento de Tomar? O juramento de Tomar era que quem mandava nas colônias, administrava as colônias de Portugal. Portugal. Mas as leis, as moedas, os impostos, tudo ia para a Espanha. Tá? E eles também criaram, né, organizaram melhor o sistema de leis em relação ao sistema de leis que você tinha antes. Para vocês terem uma ideia, esse sistema de leis que é chamado de Constituição Filipina, ela vai reger o Brasil até a nossa primeira Constituição em 1824. Então, ordenações filipinas, que é esse conjunto de leis, vai até a nossa primeira Constituição, o nosso primeiro conjunto de leis do Brasil, 1824. Está falando de 1580. Olha o tempo que vai ficar com esse conjunto de leis. Tá? E aí, e no Brasil, o que aconteceu? Não tem mais Tratado de Tordesilhas, né, gente? Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo, Portugal e Espanha. Agora, todo mundo está sob domínio do rei espanhol, não precisa mais. E aí você também cria o estado do Grão-Pará, né, e Maranhão, atual Pará e Maranhão, naquela região aqui, ó. Tá? Então você tem o estado que chama Estado do Brasil e aqui o estado do Grão-Pará e Maranhão, tudo fazia parte da América Portuguesa para tentar justamente defender das invasões estrangeiras. E aí, como ficou o mundo com isso tudo, gente? Tudo aqui que tem em laranjinha, domínio espanhol, verde, domínio português e tudo isso domínio da monarquia dual. Tá? E aí, o que aconteceu? Tem outra treta. Gente, essa aula é treta atrás de treta. Portugal fechava com Holanda, também conhecido como Países Baixos. Tá tudo bem. Lembra, Sociedade Açucareira? Quem é que vendia esse açúcar pelo mundo? Os holandeses. Eles que tinham grandes companhias de comércio, faziam essa venda do açúcar produzido, explorado aqui, que a gente viu algumas aulas atrás. Só que Holanda e Espanha não eram amigas, pelo contrário, inimigas, não se batiam, não gostamos. E o que aconteceu? A Holanda falou assim, não, agora não. Não vou ficar amiguinha, não vou continuar fazendo a minha parte no comércio com Espanha. Não gosto de Espanha, está bloqueada no meu Instagram, não vou. O que eu vou fazer? Vou invadir. E aí, o que aconteceu? Portugal ainda tenta, né? Calma, gente, deixa disso. Não, peraí, vai ficar de 1609 a 21. Vamos tentar fazer um jogo aí, vamos ver se funciona. Não funcionou. Porque os holandeses, invadiram o Brasil. Primeiro eles tentaram invadir Salvador em 1624. Lembrando que Salvador era a capital do Brasil nesse momento. Só que eles tiveram muita dificuldade de manter o domínio. Eles ficaram só um ano, porque eles não conseguiam chegar na área de produção de alimentos. Tá? Foi um contra-ataque forte dos holandeses. Tá? E aí o que aconteceu? Eles foram e expulsaram os holandeses. Sim, né? E não conseguiram, e eles acabaram sendo expulsos e eles voltariam 5 anos depois. Para aonde? Pernambuco. Aí rolou com força. Aí deu super certo. Por quê? Eles atacaram Pernambuco, 60 navios, 7 mil combatentes, vieram muito mais fortes, assim, opa, vou atacar. E aí eles atacaram. Foram 2 dias de ataque na cidade de Olinda, que era até maior, nesse momento mais importante, do que Recife. E aí logo eles vão ocupar. Por que eles atacaram essas regiões, gente? Porque eles faziam parte da produção da cana-de-açúcar. Eles não invadiam qualquer lugar, eles queriam invadir e tomar para si as lavouras de açúcar, de cana-de-açúcar. Então o domínio holandês começa ali em Pernambuco, mas vai até o Maranhão, no Nordeste brasileiro, Maranhão esse que antes estava sendo dominado pelos franceses, tá? Que a gente viu franceses no Maranhão e aqui no Rio de Janeiro.
E aí a Holanda, que já possuía a Companhia das Índias Orientais, que fazia toda essa comercialização do Oriente com né, do açúcar explorado no Brasil, eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais. Isso antes mesmo de invadir Salvador. Para quê? Para botar em ação todos os seus planos de conquista e dominação. E aí foi feito. O Maurício de Nassau, ele vai ser o governante dessa nova Holanda, né? Desse domínio. Ele vai ser de 1637 a 44, ele que vai fazer essa dominação. E aí ele cria raízes. O que eles vão fazer? Vão emprestar um dinheiro para os agricultores. Se é agricultor pequeno quer um dinheiro, te empresto, está tranquilo. Quando você puder, você paga. Só que depois vão cobrar isso, fiquem atentos. Então, eles emprestavam dinheiro para os pequenos produtores e tinha uma tolerância religiosa. Por que eu botei em aspas? Isso é muito importante. Muitas vezes vocês veem a tolerância religiosa, por quê? Porque eles permitiam práticas religiosas como dos judeus, que eram perseguidos pela Santa Inquisição da Igreja Católica, a gente já viu o que é, né? Que perseguia todo mundo que não seguia a religião católica, e eles permitiam os judeus, os católicos, por quê? Porque eles eram protestantes, eles mesmos tinham outra religião, então era um espaço de tolerância. Por que tolerância? Porque o escravo não podia ter a sua religião africana. Por isso que, entre aspas, não é de fato uma tolerância. Se o escravo não pode ter a sua religião africana, nem o indígena, não é tolerância de fato. Às vezes a gente estuda essa parte da história como, que bonzinhos, eles eram muito melhores, aquelas coisas. Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, estaríamos falando uma língua difícil a beça. Para mim, claro. Agora, teve uma modernização, sim, do Recife. Tá? Era obrigatório plantar mandioca para ajudar na alimentação. Tá? Veio uma missão francesa, como o que a gente viu lá, o Frampost, lá na nossa aula, né, aquele quadro do engenho, né, de Itacaré, do Frampost, que era um holandês, que eu já dei o spoiler da aula de hoje. Além disso, naturalistas e pintores, como o Eekhout, que tem essas imagens que talvez já possam ter passado por vocês, da representação dos indígenas. Então, gente, esses holandeses eles vão passar a dominar todas as partes da produção. Tudo que é parte de produção. Só que aí o que aconteceu? Fim da União Ibérica. Por quê? Teve lá na Europa crise da Espanha, porque tem um problema de não conseguir mais extrair tanta prata lá de Potosí, né, atual Bolívia, enfraqueceu a mina, a Espanha começa a cobrar imposto. Vai comprar imposto de onde? De todo mundo, de Portugal, de todo mundo. E aí uma nova dinastia dos Bragança, né, dinastia que é essa linhagem sucessória de poder, vai voltar ao poder, que a gente chama de restauração, que é um movimento que vai levar Dom João IV, da dinastia de Bragança, ao trono de Portugal. Então, volta um rei português. Tá? O Dom João VI, que veio para o Brasil, é dessa linhagem, tá? É dessa dinastia. Pois bem, acabou a União Ibérica em 1640. Aí Portugal falou assim, e aí, a gente faz o que com os holandeses? Vamos pegar de volta. E aí começa um movimento de reconquista de Pernambuco. Tá? Principalmente através de Olinda e Recife, que foi modernizada. Tá? Que virou uma grande cidade, hoje é a capital do estado de Pernambuco. E aí, lembra que os holandeses emprestaram dinheiro para os agricultores? Aí eles falam, oi, lembra, bonito, que eu te emprestei dinheiro? Está na hora de te cobrar. Quero dinheiro e quero que vocês me apoiem na luta contra Portugal. O que os agricultores fizeram? Não vou pagar, óbvio. Vou ficar do lado de Portugal, que estava aqui antes. E aí eu nem pago o imposto. Então, eles, né, e também porque eram contra a invasão estrangeira. Afinal, muitos que estavam lá eram descendentes de portugueses também. Tá? E aí o Maurício Nassau pede demissão, fala, isso não vai dar certo, galera. Vamos embora. Os holandeses não dão muita bola. Ele vai embora, em 1644, falou assim, não vou me meter nessa confusão, e começa a insurreição pernambucana, que é esse movimento, então, de Pernambuco
para expulsar os holandeses, que foi de 1645 a 1654. Então, demorou bastante. Tá? Agora, que é a imagem da luta. Quando os holandeses são expulsos, eles vão levar toda a sua produção de açúcar e sua técnica para as Antilhas, para a América Central. E aí o nosso açúcar, né, que era explorado aqui no país, aqui no Brasil, vai entrar em declínio. E esse declínio vai gerar uma crise danada na segunda metade do século XVII. Porque você tem um concorrente que está produzindo com terras novas e ele mesmo que faz o comércio com o mundo todo. Então, além de você ter outro lugar produzindo, não só aqui, ser o maior produtor de açúcar, como era, você tem alguém que produz rápido e vende para todo mundo. Deu ruim para Portugal, né? O que acontece? Você tem um declínio do açúcar, mas depois Portugal, a sorte danada, alguns anos depois, no final desse século, eles vão conseguir encontrar finalmente ouro. E aí, gente, eles levaram o produto para Antilha e essa batalha, a gente vai trabalhar melhor nas nossas aulas juntos, é a Batalha de Guararapes, que é a maior batalha que teve na insurreição pernambucana, tá bom? Então, depois continuamos a estudar a história do Brasil colonial. Amo vocês. Até a próxima aula. Tchau!